Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar algumas ferramentas de vetorização no QGIS para poder fazer, por exemplo, o uso e cobertura da Terra a partir de imagens de satélite, utilizando vetores como shapefiles ou geopackaging. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo, tá bom? E é isso, então vamos para o vídeo. Para exemplificar algumas ferramentas de vetorização, eu vou trabalhar com essa imagem de satélite do Sentinel-2 de Eldorado do Sul. Eu vou pegar uma parte desse município que fica no sul do Brasil para poder utilizar algumas ferramentas vetorizando o uso e cobertura da terra. É importante que a sua camada que você está utilizando como base, que é a imagem de satélite, já esteja no sistema de referência de coordenadas adequado. Eu utilizei, nesse caso aqui, o UTM, que é muito comum de utilizar quando a área abrange um único fuso, porque aí quando você quiser calcular a área, já está na projeção plana e já vai estar em metros. Então, eu vou aproximar para essa região aqui. Não vou pegar o município inteiro e vou trabalhar nessa região para criar a minha área de estudo e assim utilizarmos algumas ferramentas. Antes de tudo, eu vou criar um polígono que vai ser minha área de estudo e dentro dele eu vou começar a mapear o uso e cobertura da Terra. Vamos aqui em camada, criar nova camada Shapefile. Clicar nos 3 pontos e aí eu vou salvar dentro aqui da minha pasta como área de estudo. O tipo de geometria vai ser um polígono e eu vou colocar o SRC do projeto que está em UTM. Verifique se o seu projeto também está no SRC adequado. Não vou fazer nada aqui em novo campo e clicar em OK. Depois, em área de estudo, a gente vai habilitar a edição utilizando aqui essa barra de ferramentas de vetorização. Aproveite e marque outras barras. Clique aqui nessa parte cinza superior com o botão direito e marque, se não tiver a barra de ferramentas de vetorização, barra de ferramentas de vetorização avançada e a barra ferramentas de aderência. Com essas três, você consegue fazer uma vetorização de melhor qualidade. Quando eu falo em vetorização, é você desenhar na tela as feições que você quer analisar. Nesse caso, são feições de uso e cobertura da Terra. Pode ser pontos, linhas e polígonos. Eu vou trabalhar com polígonos. Vamos alternar a edição e clicar nessa opção de adicionar polígono. Quando acontece isso, já habilita essa ferramenta avançada de vetorização se você estiver trabalhando com a projeção plana. Tanto a sua camada, que acabou de criar, quanto o projeto. E aí a gente pode desenhar aqui um retângulo com distâncias e ângulos fixos. Eu vou clicar nessa área aqui em cima e vou desenhar um retângulo mais ou menos por aqui. Veja que quando eu passo o mouse, eu consigo ver a distância, que é esse D, e também o A, que seria ângulo. Aqui para baixo também. Eu vou colocar como distância o valor de 5.000. Então, eu venho aqui onde está o D, apago, escrevo 5.000 e dou um Enter. Ele já vai criar uma distância. E para baixo, eu vou colocar aqui nesse A, menos 90. Fazendo isso, ele vai travar e eu só vou desenhar nesse ponto de distância 5.000 e ângulo 90. Clica sobre ele, já desenhamos uma linha. Agora, para a direita, eu vou escolher 10.000 e ângulo de 90. Então, aqui eu escrevo 10.000, 90. Cliquei. Da mesma forma para cima. 5.000, ângulo 90. Clica novamente e já pode clicar com o botão direito. Não precisa clicar em cima do ponto inicial. Criamos o nosso polígono da área de estudo. Só tem a opção de preencher o ID. Eu vou colocar 1 e clicar em OK.
Eu vou fazer a vetorização dentro dessa região porque eu quero só exemplificar algumas ferramentas. Eu não quero fazer uma vetorização bem detalhada com todos os usos para o município inteiro. Aqui em área de estudo eu venho em preenchimento, retiro o preenchimento e vou colocar a cor do traço vermelha e aumentar a largura só para a gente conseguir ver bem o limite. Finaliza a edição salvando e fechando. Agora, algo que é importante é você definir a escala de mapeamento. Eu vou dar duas maneiras de fazer isso. Uma é bem simples, você pode clicar com o botão direito em cima da imagem de satélite e dar um zoom para a resolução nativa. Fazendo isso, você vai verificar que a escala em que é possível dar o maior zoom sem que os pixels fiquem à mostra. É a resolução nativa do QGIS, né? Dessa ferramenta do QGIS. Outra possibilidade é você dividir a resolução da sua imagem de satélite pela acuidade visual, que em média é de 0,2 milímetros, o mínimo que uma pessoa consegue ver, ou 0,0002 metros. Então, a gente pode fazer um cálculo rápido. No caso aqui dessa imagem do Sentinel é 10 metros, eu divido por 0,0002, que dá 50 mil. Então, a escala que eu deveria adotar é de 1 para 50 mil, ou menor que isso, 1 para 70 mil, 1 para 100 mil, considerando que 50 seria o menor objeto na imagem. E, na verdade, um objeto, para você conseguir entender, ele tem que ser um conjunto de pixels, né? Então, essa escala poderia até ser menor ainda. Porém, eu costumo usar essa resolução nativa porque eu sei que é possível enxergar numa escala maior do que 50 mil, nesse caso, né? Eu só faço aqui um arredondamento. Então, ao invés de 37 mil e uns quebrados, fica 38 mil. Fazendo isso, agora a gente pode criar um outro shapefile para mapear o uso de cobertura. Vamos em camada, criar nova camada shapefile. Vou mapear só um pedaço. O tipo de geometria vai ser polígono e o SRC do projeto. Em nome, eu vou criar uma coluna chamada classe. Vai ser do tipo texto e o comprimento vou deixar 80, mas se você for escrever um texto grande, coloque um comprimento maior. Adiciona campo à lista e OK. Agora nós vamos habilitar a edição e já é possível adicionar um polígono, só que é importante você fazer algumas configurações para que os desenhos que você fizer não ultrapassem o limite da sua área de estudo. Além disso, é importante que não haja sobreposição entre eles, porque aí você vai computar, por exemplo, a área duas vezes. É um erro topológico, não é para ter sobreposição de usos no mesmo lugar. Então, a gente vai vir na opção de habilitar aderência, clicar nela, depois vir aqui em opções de aderência. E vamos aderir o uso e cobertura entre ele, no vértice e no segmento, que é entre os vértices. Essa tolerância pode manter. E também vamos aderir a área de estudo no vértice e no segmento. Vamos ver se só fazendo essa alteração a gente consegue que haja aderência. Ó, já dá para ver aqui que aderiu. Então, eu consigo clicar em qualquer parte do vermelho para ele me ajudar a desenhar esse polígono. Vou começar por aqui. E eu vou fazer um polígono sem me preocupar com a precisão. Então, como eu estou só exemplificando, eu vou clicar mais ou menos aqui e desenhando a área urbana. Lógico que isso é só uma exemplificação. Você não vai fazer tudo isso quando for fazer o seu trabalho mesmo. Tem que ser com mais cuidado. Então, eu vou clicando e vejo que está aparecendo aqui o D, o A, o X e o Y, porque essa ferramenta de vetorização está habilitada. Você já pode desabilitar, porque senão ele vai querer que você
faça algo mais reto, né? Por conta desses ângulos. Então, vou desmarcar. E aí eu tenho mais autonomia para fazer do jeito que eu quero. E vamos clicando e desenhando a área urbana. Você consegue finalizar essa vetorização sem muitos cliques, marcando também essa ferramenta habilitar aderência. Ela vai desenhando a área para mim, vendo? Talvez aqui não fique muito claro, mas a gente pode fazer um outro exemplo que fique mais claro. O importante dessa ferramenta de aderência é que você clique no último vértice antes de começar o final. Cliquei, botão direito, e já posso colocar um ID. E a classe eu vou dizer que ela é urbano. Vamos vir em preenchimento simples e colocar um pouquinho de transparência para conseguir ver o fundo. E aqui eu posso já utilizar outra ferramenta para que essa parte do meio que não é urbano possa ser mapeada como outra classe. Ou eu posso inclusive criar um buraco aqui entre eles. Para fazer isso, você vem nessa ferramenta que é de quebrar feições. Então, você tem que começar de fora para dentro. Então, eu vou desenhando aqui onde eu sei que não é mais urbano. Clica fora também, botão direito. Da mesma forma aqui embaixo. Estou fazendo de maneira bem grosseira, só para exemplificar. Botão direito. Se eu quiser, eu posso clicar nessa área e deletar. Ou eu poderia também dar um nome para ela diferente de urbano, mas eu preferi deletar. Eu vou mapear mais algumas áreas e para a gente conseguir utilizar outras ferramentas. Vou fazer essa área aqui, dá para ver que é uma área que tem provavelmente uma vegetação mais rasteira, uma pastagem aqui no meio, mais arbustiva. E tem essas áreas que, olhando assim, você pode até achar que é floresta nativa. Mas, na verdade, são áreas de floresta plantada, de uma única espécie, provavelmente eucalipto, por conta da textura dela ser mais uniforme e a cor também é mais escura. Eu também dei uma olhada no Google Maps para confirmar. Então, essas áreas aqui são áreas voltadas mesmo à agricultura, né? Com fins econômicos, diferente de uma vegetação nativa, como provavelmente são esses pequenas porções de vegetação que tem aqui nessa imagem. Vamos desenhar. Para fins de exemplo, eu vou considerar que toda essa região aqui é uma região de uniforme, né? Mesmo sabendo que aqui no meio é diferente. Veja só, como está habilitado o traçar, ele já está querendo tampar toda essa região aqui com um único clique. Como não é isso que eu quero, eu vou desabilitar o traçar. Então, clico, de preferência no vértice. Isso na escala de 1 para 38.000, que é a escala de mapeamento. Clico embaixo, botão direito, e aqui vai ser floresta plantada. Na verdade, eu não vou colocar nada para você ver que dá para preencher automático. Cancelo. Ah, não, peraí. Na verdade, não era para eu cancelar, era para eu não colocar nada, né? Ok. Vou fazer isso para esse outro também. Se por acaso você estiver clicando em polígonos que estão muito próximos um ao outro e começar a aderir e você não quiser que faça aderência, você pode também desabilitar a opção de aderência, tá? Muito comum, a gente tem que ficar indo e voltando nessa opção de aderência. Então, vou desenhar rapidamente aqui para poder finalizar o exemplo. Ok. Vamos supor que eu queira editar algum vértice. Eu posso vir nessa opção de ferramenta de vértice e clicar em cima para mover para o lugar que eu acho mais adequado. Se você selecionar de fora para dentro, ela vai ficar assim azul e você também pode deletar com o delete do teclado. Existe outra possibilidade, por exemplo, aqui vamos supor que eu não queira
que apareça essa região aqui como urbana, que é uma região mais natural. Eu posso vir na ferramenta de adicionar anel e criar um anel aqui dentro, que não pode estar tocando com a borda desse polígono. Botão direito, foi criado um anel, né? Um buraco. E eu posso preencher, vindo em adicionar polígono, marcando a opção de traçar. Clico no meio, já ele vai desenhando aqui, preenchendo o polígono com poucos cliques. Se eu clicar aqui embaixo, já vai preencher em cima. Cliquei, botão direito, e aí eu digo o que é. Por exemplo, vamos supor que seja só vegetação aqui, só que tem pastagem também, né? Mas só para exemplificar, vou escolher vegetação. Aí foi criado mais um polígono no meio. Também tem uma outra ferramenta que eu vou começar aqui desenhando nessa região aqui de agricultura. Ó. E eu vou propositalmente pegar também uma área de vegetação. Finalizado, botão direito. O que eu posso fazer é remodelar essa feição se eu ver que essa área que eu mapeei como agricultura não é agricultura. Eu começo de fora para dentro, clicando nas áreas. Eu acho que não é, nesse caso, agricultura. Clico fora, botão direito, e ele remodela. Também existe outra ferramenta, só que da tabela de atributos, em que a gente consegue preencher várias feições com o mesmo nome de uma vez só. Eu vou desenhar uma outra feição aqui, e olha só, é essa, que é também de floresta plantada, e como ela está atraindo, e eu não quero que atraia a ponta de um com a ponta de outro, eu vou desmarcar o habilitar aderência. Eu quero que tenha um espaço entre um e outro. Então, desenho e não vou preencher com informação. Agora, vamos selecionar esses três e nomeá-los. A gente pode inserir nomes para eles um por um, porque só são três, mas imagine que você vetorizou 100 polígonos desses. Você pode abrir a tabela de atributos e vir aqui na opção de calculadora de campo, atualizar um campo existente, que no caso vai ser classe. O nome tem que ser entre aspas simples, para ser considerado um texto. A gente escreve floresta plantada. Clique OK e ele preenche tudo de uma única vez. Desmarquei. Aquele outro que não foi preenchido, a gente pode colocar agricultura. Em relação ao ID, eu coloquei 2 vezes 1 e 1. A gente pode preencher o ID também. Vem aqui em abrir calculadora, você vai vai atualizar um campo, ID, e vai colocar nessa área de expressão o cifrão, depois ID. Às vezes acontece de ele colocar números aleatórios. Vamos clicar em fechar. Tá vendo? Era para ser 0, 1, 2 e 3. Às vezes acontece isso, então eu vou salvar, abrir de novo e tentar fazer novamente o cifrão ID. Ok, pronto, agora resolvido. Bom, são algumas das ferramentas que eu uso bastante no processo de vetorização. E aí também tem ferramentas que são utilizadas quando você quer verificar erros topológicos, que vai ficar para uma próxima aula. Mas antes de finalizar, eu vou mostrar também algo bastante útil, que é para que não haja sobreposição entre os polígonos. Eu vou desenhar, por exemplo, aqui um polígono do lado desse. Clicar em OK. Veja que tem uma sobreposição entre um e outro. Isso fica errado. Você está contabilizando todos os diferentes no mesmo lugar. Então, para resolver isso, a gente tem que marcar uma ferramenta usando o habilitar aderência. Vamos vir na opção do habilitar aderência, abrir opções de aderência e aqui em cima você vai marcar evitar sobreposição na camada ativa, que é essa camada aqui que está em edição.
Vamos desenhar um polígono, já estava na opção de adicionar polígono. Se eu clicar com o botão direito e clicar em OK, não houve sobreposição, ok? Então, é muito importante marcar essa opção de evitar sobreposição se você estiver trabalhando com camadas que se tocam, ou melhor, polígonos que se tocam. Para finalizar, eu vou dar uma dica para quando você terminar de fazer mapeamentos e só sobrar uma única classe, que seria, vamos dizer assim, a classe de fundo, a classe que tem mais predominância, e você não quer fazer o mapeamento dela, quer deixá-la por último para preencher tudo de uma vez. Vamos supor que todo o resto aqui fosse pastagem, não é o caso, ou agropecuária. Eu poderia preencher com as informações de vegetação, de floresta plantada, de urbano e deixar a agropecuária por último porque é mais predominante. A gente pode fazer isso simplesmente deixando marcada a opção de não permitir a sobreposição e desenhando um polígono, um único polígono em toda a região da área de estudo. Eu vou fazer aqui, vou clicar nos vértices e eu vou desmarcar ou traçar para não atrapalhar. Então, vou clicar nos vértices e depois clicar com o botão direito, você vai ver o que vai acontecer. Ele preencheu tudo. E se eu, por exemplo, clicar na opção urbano e apagar, você vai ver que não está sobrepondo um com o outro, porque está marcada a opção de evitar sobreposições. Então, a gente fica com um único polígono em todo o restante, já adiantando bastante o trabalho. Aqui eu vou colocar como não mapeado, porque realmente aqui tem uma mistura de vários tipos de uso. Mas fica aí a dica, porque isso adianta bastante o trabalho. E aí, finalizadas as alterações, finalizadas a vetorização, não é o caso daqui, mas eu só quero exemplificar, a gente pode vir nas propriedades e vir na opção categorizado e classificar pela classe. Se clicar em classificar, depois OK, a gente tem aqui todos os tipos de uso mapeados. Eu vou fechar, habilitar a aderência, salvar o projeto. E essas são as dicas que eu gostaria de mostrar para você. Não esquece de deixar o seu comentário com o que você achou desse vídeo. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade mostrando a correção topológica, tá? Verificação e correção topológica desse shapefile que eu vetorizei. Até mais!